Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Meu nome é Victor Queiroz, eu sou professor e aqui a gente vai dar uma olhada no Passive Voice, como utilizar a voz passiva no inglês. Não sei se você já começou a estudar ou se você já viu, está com dúvida, está precisando de um reforço. Essa aqui é a aula que você precisa. Vamos começar aqui. Primeiro de tudo, para que serve o Passive Voice? Bom, é bem tranquilo. A utilização, né, a utilidade, para que serve isso? Qual vai ser a utilidade disso para a minha vida? Por que eu tenho que aprender? Isso aqui serve para você enfatizar a ação ou resultado. Você tira a evidência da frase do sujeito, fulano fez isso. Você joga para aquilo que está sendo feito e não para o agente do verbo, tá? Para o sujeito. Às vezes você desconhece ou não importa informar quem realizou a ação, tá? Por exemplo, em textos jornalísticos. Às vezes você não sabe quem fez tal ato. Ou talvez você queira deixar omitido, porque você já mencionou antes. Enfim, para ser formal ou impessoal, a impessoalidade é útil em textos acadêmicos e jornalísticos. Você não quer transmitir essa pessoalidade, parcialidade, etc. Né? E, basicamente, serve para dar o foco da frase no objeto da ação e não no sujeito. Tá? Então, ao invés de você dizer que quem pintou a casa, você diz que a casa foi pintada. Pouco importa quem pintou. O que importa é que a casa está pintada, que a casa está reformada, está bonita, está num brinco. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu já botei aqui bem grande, né, para a gente ver o tempo verbal que foi identificado. Simple Present, Simple Past, Future. Bom, tem aqui no Active indo para o Passive Voice. A primeira está na voz ativa, que é a frase normal. A segunda está na voz passiva. Vamos observar aqui, ó. The chef cooks the meal. O chefe cozinha a refeição. Beleza. Mas se eu quiser dar o foco na refeição, na ação que foi feita, e não no chefe, eu posso jogar o meal aqui para frente. E qual é a regra? Qual é, digamos assim, a receita, fazendo um trocadilho com o cook, né, dessa frase, qual é a receita para transformar isso aqui numa voz passiva? Eu observo o tempo verbal. Estou no Simple Present. Vou colocar o verb to be no Simple Present. Então, toda voz passiva tem o verb to be. Então, o chefe cozinha. Então, a refeição é... Aí o cook vai para o cooked. Por quê? O verbo vai estar sempre no particípio. Não importa qual é o tempo verbal original. Presente, passado, futuro, present perfect, seja lá o que, vai botar ele no particípio. E o verbo to be vai herdar o tempo da frase original. Então, o chefe cozinha, então a refeição é cozida pelo chefe. Lembrando que esse by the chef, esse by alguém, né, pelo fulano, ele pode ser, digamos assim, omitido. Né? Ele não precisa aparecer, mas se você quiser pode colocar, tá bom? Vamos ver aqui no Simple Past. The teacher explained the lesson. Professor ou professora explicou a lição. Agora, eu posso dizer que a lição foi explicada pelo professor. Então, the lesson was explained. Qual foi a regra aqui? Explained, na frase original, está no passado simples. Então, vou colocar o verb to be no passado simples. E o explained, Victor? Bota no particípio. Sempre assim, sempre assim. Graças a Deus, os verbos regulares, então, já tem... não precisa alterar, o particípio fica igualzinho. Vamos ver uma no futuro. The company will launch the new product. Tá? A empresa vai lançar produto novo. Agora, posso dizer que o produto novo será lançado. Tá? Bom, the new product will be launched. Por quê? Will launch está no futuro, com will. Então, vou colocar o verbo to be no futuro com will. Will be. E o launch, Victor? Bota no particípio. Então, é sempre essa regra, sempre seguindo essa receita. Tá? Vendo mais um exemplo aqui, ó, mais dois. Botei uma com present continuous e o past continuous, para a gente ver como essa regra realmente funciona. Olha só. The students are writing the essay.
os estudantes estão escrevendo a redação, o texto, né? Vamos chamar de redação. Então, a redação está sendo escrita. Ó, o tempo da frase original, primeira frase, tá? Presente contínuo. Então, eu vou botar o verbo to be no presente contínuo. Is been. É assim mesmo? É assim mesmo. Está sendo. E o verbo write, escrever, como é que vai ficar, Vitor? No particípio. Sempre no particípio. Então, os estudantes estão escrevendo? Então, a redação está sendo escrita. Ok? Beleza, Vitor. Past continuous. Vai ficar a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Seguindo a mesma regra, a mesma receita. Ó, the team was building the project. O time estava construindo o projeto. Estava montando o projeto. Então, o projeto estava sendo montado, estava sendo construído. Então, the team was building. Passado contínuo, Vitor. Past continuous. Vou botar o verbo to be nesse tempo? Sim. Was being. E o build? Particípio. Sempre assim. Was being built. Estava sendo construído. Se a gente para pensar dessa forma, a gente sempre vai acertar, tá bom? E eu tenho uns exemplos para vocês. Vamos ver aqui primeiro. The students are taking the test. Os estudantes estão fazendo a prova ali. Beleza. Então, eu tenho aqui no presente contínuo. Eu vou jogar em evidência o the test. Então, olha só como é que eu vou colocar. Então, the test. Eu já vou aumentar isso aqui para ficar legível. Então, a prova. Beleza, tá no presente simples? Então, eu vou botar o verb to be no presente simples. E o take no particípio. Vou botar aqui. Pronto, está um tamanho ótimo. Então, como é que eu passei para o passive voice? The test is being taken by the students. Vou botar aqui. Então, a prova está sendo feita pelos estudantes. Antes eu estava com foco nos estudantes, agora eu botei o foco na prova, que está sendo feita. Tá? The mechanic repaired the car. Beleza. Vitor, está no passado simples. Beleza, vamos colocar primeiro the car, que é o carro, né? O que o carro tá acontecendo com ele? O mecânico reparou, consertou. Passado simples. Então, verb to be no passado simples. The car was. E o repair, Victor? No particípio. Como o repair é um verbo regular, ele permanece do mesmo jeito, com ed. Was repaired by the mechanic. Foi consertado pelo mecânico. Tá bom? Beleza, e vamos dar uma olhada aqui na última, que é The architect has designed a new building. O arquiteto desenhou, projetou um prédio novo. Só que a minha notícia, digamos assim, meu report, né, sobre jornalístico, acadêmico, está focando no building. Ou seja, ela é a notícia que importa. Então, a new building, um novo prédio, uma nova construção. Ó, present perfect. Beleza, antes do present perfect, o que eu sempre boto na frente? O verbo have ou has, né? Has, verbo to be, has been, porque ele foi, né? E o design é um verbo regular. Então, ele no particípio continua do mesmo jeito, o ed. By architect. Ok? Então, um novo prédio foi desenhado, projetado pelo arquiteto. Beleza? E se a gente perceber, é conforme a gente viu todos os exemplos lá nos slides. O presente contínuo aqui, vamos respeitar presente contínuo aqui no verbo to be. E o verbo sempre no particípio. Tá no passado simples? Verb to be no passado simples e o verbo principal no particípio. Present perfect, Vitor, esse tempo verbal aqui que eu tenho dificuldade. Beleza. Verbo to be no present perfect e o verbo principal no particípio. Sempre seguindo essa ideia.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com quem também está estudando com você e nos vemos na próxima. Valeu!